Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, em uma tradicional família católica de magistrados e professores. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um influente educador, autor de diversas obras e tradutor. Desde cedo, tinha o desejo de estudar ciências e filosofia. Fez seus estudos na Suíça, no renomado Instituto de Pestalozzi, onde se formou pedagogo em 1824. Após seus estudos, então com 24 anos de idade, retornou para sua cidade natal, Lyon, dominando vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. A partir de 1852, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, investigando fenômenos registrados nos Estados Unidos e na Europa. Tomou conhecimento das mesas girantes, fenômeno que agitava a França naquela época. Era a atração principal. Todo mundo queria ver, presenciar esse fato que se tornou uma verdadeira febre. Também conheceu a escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde seria o principal meio para a codificação da doutrina espírita. Adotou o nome de Allan Kardec para diferenciar suas obras como professor, das que ele viria a ter como codificador da doutrina espírita. Na sequência, veremos como tudo começou, como os fenômenos foram descobertos. Num vilarejo chamado Hydesville, condado de Wayne, no estado de Nova York, em 1847, foi morar a família Fox, o Sr. John, a Sra. Margaret e suas filhas Margaret Fox, chamada de Meg, na época com 10 anos, Catherine Fox, a Kate, com 7 anos, e uma terceira chamada Leah Fox, que ensinava música. No início desta história, Meg e Kate foram as protagonistas. Leah se uniu a elas mais tarde. A casa em que os Fox foram morar possuía uma história muito assombrosa. Os moradores anteriores eram um casal de sobrenome Bell. Um dia, bate à porta do casal um homem chamado Charles Rosman, que ia de casa em casa oferecendo suas mercadorias. Em primeiro momento foi bem recebido, porém, tomado pela cobiça, decidiram matar o homem para ficar com suas mercadorias e enterraram no porão daquela mesma casa. Passado alguns dias, sentiram a falta do ambulante, que foi investigado. Na investigação, notaram que a última casa em que o vendedor chegou foi a casa dos Bell. Interrogaram a Sra. Bell, mas não chegaram a uma conclusão, arquivando o processo, uma vez que não havendo cadáver, não havia crime. Devido aos acontecimentos, a casa ficou marcada. Um casal, que morou antes dos Fox, relataram coisas estranhas acontecendo lá. Em uma noite ouviram batidas na porta, verificaram quem era, mas nada encontraram e voltaram para a cama. As batidas voltaram, foram ver, mas nada encontraram novamente. Também, naquela mesma noite, ouviram passos na adega. Em outra noite, foram acordados com os gritos de sua filha. Foram até o quarto dela e a encontraram muito assustada, sentada na cama e chorando muito. A menina disse então que viu um rosto masculino de alguém que ela não conhecia sobre sua cabeça. Quando gritou, a imagem desapareceu. Nos primeiros meses, a família Fox não notou nada de diferente. A religião dos Fox era metodista. Em um domingo, quando estava voltando da igreja, o Sr. Fox estava lembrando que os moradores haviam o advertido que a casa era habitada por maus espíritos e foram os responsáveis por praticamente expulsar a família que morava ali antes. Mas como era muito religioso, disse que não aconteceria nada de mal a eles, pois Deus os cuidaria. Não demorou muito tempo e os barulhos começaram a surgir.
O Sr. John reuniu a família e disse que os moradores daquele vilarejo haviam dito sobre a casa. Não acreditou a princípio, pois achou que o povo inventava muitas histórias, mas estava mudando de ideia, pois os barulhos continuavam cada vez mais intensos. Com muito medo, as meninas passaram a dormir no quarto dos pais. Em março de 1848, os barulhos se tornaram insuportáveis. Em uma noite, batidas muito fortes acordavam a família. A senhora Meg puxou as crianças e disse: "Calma, meus anjinhos, nada acontecerá. Abracem a mamãe." Nesse momento, porém, a pequena Catherine, tomada de uma atitude inesperada e corajosa, fica de pé no quarto e fala de voz alta: "O senhor desconhecido é capaz de fazer o que eu faço?" A menina bateu 2 vezes no assoalho de madeira. Houve alguns segundos de silêncio e o senhor desconhecido deu também 2 pancadas. A partir dali, a filha mais velha, Margaret, começou uma espécie de jogo, em que o parceiro era o senhor desconhecido. Se ela desse 2 batidas, ouvia 2 batidas, que não conseguia identificar de onde viera. Se ela desse 3 pancadas, também ouvia 3 pancadas como resposta. Pouco a pouco, com a continuidade dessas práticas, tentaram descobrir quem estava por trás dessas batidas, ou melhor, quem era o senhor desconhecido. Tiveram a ideia de criar um código, muito simples, para entrar em contato com o senhor desconhecido. Uma batida significaria sim e 2 batidas significaria não. Começou uma investigação com perguntas e respostas dados com as batidas. Notaram que havia ali respostas inteligentes e, lembrando das histórias contadas pelos moradores, perguntaram ao senhor desconhecido: "Tu és um espírito?" E foi ouvido, aos espantos de todos, uma pancada, ou seja, sim. As perguntas foram se sucedendo e o resultado foi o seguinte: o senhor desconhecido se chamava Charles Rosman. Estava com 31 anos de idade quando foi morto e foi enterrado no porão daquela casa. Seus assassinos estavam vivos e impunes. Na época de sua morte, estava casado e possuía 5 filhos. Sua esposa teria morrido pouco tempo depois dele. Depois dos fatos em Hydesville com as irmãs Fox, esses fenômenos foram se espalhando e, além dos Estados Unidos, também se difundiu em toda a Europa. Surgiram algumas variantes das mesas girantes. Uma delas, os copinhos deslizantes dentro de um círculo formado pelas letras do alfabeto. As pessoas colocavam a ponta do dedo indicador na borda do fundo do copo, emborcado sobre a mesa. Eram feitas perguntas e o copo começava a se mover e ia apontando as letras, uma a uma, soletrando assim as palavras. Também era usado uma cestinha de vinho para servir o vinho da garrafa, que tinha o nome de carrapeta. Foi fixado um lápis na extremidade da cestinha. As pessoas colocavam o dedo indicador sobre a borda da carrapeta, que se movimentava escrevendo palavras e frases inteiras. Hoje é chamado de psicografia indireta. Atualmente é usada a psicografia direta, em que o médium segura diretamente o lápis ou caneta para registrar as mensagens dos espíritos. Allan Kardec se interessou pelo fato das mesas girantes e passou a frequentar a casa do casal Baudin. Suas filhas eram médiuns, Caroline Baudin, de 16 anos, Julie Baudin, de 14 anos. Kardec era muito cético e observou muito, e comprovou que as mensagens eram efetivamente manifestações inteligentes. Começou seus estudos com essas 2 jovens, onde a maior parte do livro dos Espíritos foram por meio delas. Kardec codificou a doutrina espírita, principalmente através de 5 adolescentes franceses.
Os adolescentes serviram como médiuns para reunir as informações dos espíritos superiores. Allan Kardec não confiava em tudo que diziam os espíritos. Elaborava perguntas, checava informações e analisava tudo de acordo com a lógica, a razão e o bom senso. Dessa maneira, Kardec codificou sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 1857. Livro dos Espíritos consiste em uma série de perguntas formuladas por Allan Kardec e respondida por espíritos. Dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, este foi o primeiro, reunindo os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. Ele é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade. Desde 1857, data da primeira edição francesa. Livro dos Médiuns reúne um ensino especial dos espíritos sobre todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento das mediunidades, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. É um manual indispensável para todos aqueles que queiram participar das atividades mediúnicas, ou simplesmente queiram conhecer a natureza e os mecanismos da mediunidade. Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra você vai encontrar o ensino moral do Cristo Jesus para os cristãos de qualquer crença, desenvolvido pelo Espírito de Luz em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas e comentadas. É um verdadeiro manual de vida onde você poderá encontrar profundos apontamentos sobre os ensinamentos morais de Cristo e sua aplicação às diversas situações da vida. O céu e o inferno. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, é um livro espírita francês. Da codificação de Allan Kardec, foi publicado em Paris em 1º de agosto de 1865. É uma das obras básicas do Espiritismo. A Gênese é um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. O Espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência, sem o Espiritismo, é impotente para aplicar certos fenômenos apenas pelas leis da matéria. O Espiritismo, sem a ciência, ficaria sem suporte e comprovação. Segundo a doutrina espírita, a morte não é o fim. Nosso corpo é animado por um espírito. O corpo morre, mas o espírito permanece vivo. Apenas deixa o corpo que tinha. O indivíduo nasce, cresce, envelhece, morre e nasce novamente. Esse é o ciclo. Portador de uma lesão grave no coração, Rivail morre em 31 de março de 1869, aos 65 anos de idade.